Amém? Boa noite, mais uma vez. Eu perguntei no início, você está feliz? Eu estou bem feliz, confesso. Que por muitos longos períodos nós tivemos aqui nossos cultos de quarta-feira e tínhamos poucos e eu fico muito feliz de estarmos aqui juntos. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Novo Testamento, lá no finzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Melhor dica, né? Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Tá ali. Amém? Todos acharam? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Amém? Diz assim: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Ou, em outras versões, diz: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu estava brincando com o Igor que eu falei que essa pregação é para ele. Por quê? Para o Igor. Não é porque ele está cometendo pecado, né? Parece que também, né? Estou brincando. Mas porque na semana passada, né? Indo embora no culto de quarta, a gente estava no carro, foi levar ele. E aí ele comentou, né? Eu nunca esqueci uma pregação que você deu uma vez, que chama Os Pecados daquilo que eu não faço. E essa pregação, não sei quantos estavam aqui quando eu ministrei, e é uma pregação, algumas pregações parece que marcam mais a vida da gente. Tem umas pregações que eu já ministrei que eu confesso que eu não lembro mais, assim, se me perguntar, eu não lembro muito. Mas essa foi uma que marcou. E aí eu fui atrás, né, dessa mensagem e eu vi que eu preguei ela há 10 anos, em 2015, em novembro de 2015. Faz um pouquinho de tempo, então acho que muita gente aqui não ouviu. Mas essa é uma mensagem que eu acho que é pouco pregada, né? Quando nós falamos de pecado, nós sempre falamos daquilo que nós fazemos, né? E nunca daquilo que nós deixamos de fazer, né? E hoje eu vou estar falando sobre isso, né? O pecado da omissão. Não só do que eu faço de errado, mas do certo que eu deveria fazer e não faço. E esse texto, eu acho que ele é autoexplicativo, né? Lendo ele novamente, diz: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. E quando, né, nós pensamos em pecado, o que nós associamos naturalmente? A coisas erradas, né? Aí tem aquele checklist dos pecadões, dos piores pecados, né? A própria Bíblia diz, né? Matar, roubar, adulterar, imoralidade sexual, inveja, mentira. Nós pensamos naturalmente nesses grandes pecados, né? Nós olhamos para atitudes visíveis, falhas graves, né, em comportamento, coisas que escandalizam as pessoas, a igreja. E aí o que acontece? Se nós não estamos cometendo nenhum pecado grande, o que acontece? Nós criamos uma falsa sensação de segurança espiritual. Eu não estou fazendo nada de absurdo, de grave. Eu estou fazendo tudo, eu pago minhas contas bonitinho, eu vou na igreja, eu dizimo, eu sou fiel ao meu marido, à minha esposa, eu oro. Olha que lindo, sou um cristão exemplar. Não cometo nenhum pecado grave. E isso cria em nós essa sensação falsa de segurança, de zona de conforto, de que está tudo bem. Só que esse texto de Tiago ele vai ampliar a nossa compreensão a respeito do que é pecado. O que Tiago está dizendo? Que pecado não é somente uma transgressão. Pecado não é somente aquilo que eu faço de errado, que a Bíblia fala para eu não fazer e eu faço. Aquilo que claramente vai contra a vontade de Deus. Mas a omissão também é um pecado. Você se omitir de fazer o bem também é pecado. É só você olhar quando Jesus fala a parábola do bom samaritano. Qual foi o erro do sacerdote e do levita? Eles estavam indo fazer o bem.
não estavam indo para a igreja, para o templo servir, mas eles se omitiram diante de algo que era mais importante, que era amar o próximo, servir. Então, Jesus condenou não um pecado de ação, mas a falta de uma ação. Então, pecado não se trata somente do mal que eu pratico, das coisas erradas que eu faço, mas também daquilo que eu estou negligenciando e deixando de fazer. E por não olhar para esse lado, para as coisas que eu deixo de fazer, nós nos acostumamos e às vezes estamos trilhando um caminho distante da vontade de Deus ou distante daquilo que agradaria a Deus, mas a gente acha que está tudo bem. Eu sou um cristão exemplar, eu não falto na igreja, eu dou meu dízimo. E aí, o capítulo 4, eu não vou me aprofundar no capítulo 4, não vou ler o restante, mas você pode ler quando você estiver na sua casa. Mas aqui está falando a respeito, não está falando para não cristão, está falando para uma igreja, para cristãos. E ele está dizendo o quê? Essas pessoas, essa igreja, essas pessoas que receberam essa carta, conheciam a vontade de Deus, mas estavam vivendo de forma autossuficiente. A única coisa que eu vou ler do capítulo é a partir do versículo 13, talvez para contextualizar um pouco melhor. O que Tiago está dizendo? Ele, né, não sei na sua Bíblia, mas na minha o subtítulo está: não confie em si mesmo. Então, ele vai falar, versículo 13, eu falei, né? Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá por um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. E aí, em seguida, ele traz o último versículo. Lembre-se de que é pecado saber o que fazer e não fazê-lo. Parece que o último versículo está desconectado do restante do texto. Mas o que ele está falando? Sobre uma igreja, sobre cristãos que não querem, estão preocupados com a vontade de Deus, mas se acham autossuficientes. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que é bom, e ignora aquilo que de fato Deus quer que a gente faça. Não considera o plano de Deus, a vontade de Deus para nós. Então, ele não está falando sobre um pecado cometido, mas ele está falando sobre a ausência de uma ação que deveria ser. Então, não é falta de conhecimento da palavra, não é falta de conhecimento das escrituras, mas é resistência a praticar aquilo que ela nos ensina. Então, santidade, que é algo que Deus exige de nós como cristãos na Bíblia, não existe na zona neutra. Não existe uma zona de neutralidade. Não existe uma vida cristã em cima do muro, onde eu estou lá e eu estou aqui. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor gera em nós responsabilidade. Eu não sei, não precisa levantar a mão, mas muitos de nós temos um hábito bom, claro, de ouvir muitas pregações, certo? Eu, pelo menos, ouço bastante, né? Até que faz tempo que eu não ouço muito, mas nós temos um hábito. E independente de ouvir pregação fora, todo domingo você está num culto ouvindo uma pregação. Agora, toda quarta, você está ouvindo uma nova pregação. Se você vai no PG, você vai ouvir um novo texto. E sabe qual é o problema disso? Não é um problema você receber a palavra. É que quanto mais você sabe, mais o Senhor vai cobrar de você. Enquanto nós estamos na ignorância, enquanto nós estamos no mundo, ou quando nós não temos conhecimento de algo, o Senhor, a Bíblia fala que Ele considera o nosso momento de ignorância. Eu não sabia, Deus não vai me cobrar de algo que eu não sabia. Mas a partir do momento que eu passo a ter conhecimento mais profundo da palavra, da vontade de Deus para mim, eu vou ser exigido a responsabilidade de cumprir aquilo que eu ouvi. E nós, muitas vezes, só vamos acumulando pregações em cima de pregações, leituras da Bíblia, e vai acumulando como se fosse um conhecimento. E nós nos esquecemos que o conhecimento tem que gerar prática e uma atitude. E não precisa abrir, mas em Lucas capítulo 12, no versículo 48, a segunda parte, a parte B, Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quanto mais nós sabemos, mais nós somos chamados a responder. Isso não significa que você fala, então, vou parar de ouvir, então, né? Para não ter mais. Não.
Pelo contrário, nós temos que buscar cada vez mais conhecimento, mas tendo a consciência de que tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que o Senhor me ensina, seja numa pregação ou seja no seu tempo individual, devocional, ali Deus fala com você, não fala? Ali Deus te traz revelações daquilo que Ele fala, o que você está fazendo, o que nós fazemos com aquilo que o Senhor tem pedido para nós. E a pergunta não é, o que eu fiz de errado? O que eu tenho feito de errado? Quais pecados eu tenho cometido? Isso também é importante, claro. Na hora de orar, você tem que sondar o teu coração para saber o que você está fazendo de errado e pedir perdão. Mas você já parou para se perguntar, o que Deus já me mostrou que eu devo fazer e eu ainda não fiz? Quantas direções Deus já nos deu e nós vamos adiando, postergando? E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Às vezes, Deus está falando para você, olha, cuida da tua saúde. Vai no médico, melhora a alimentação, se exercita. E aí você vai adiando. Isso é um pecado. Primeiro que nós somos templo do Espírito Santo. E aí depois, né, por uma série de negligências, você fica enfermo. E aí nós corremos para Deus e Ele é obrigado a nos curar. Sendo que nós pecamos e não zelar por aquilo que Ele nos deu. Ou, enfim, tantas coisas, tantos princípios. Aqui a gente ficaria a noite inteira falando de princípios. Ou Deus está falando para você sobre você trabalhar na obra, entrar em algum ministério, começar algo ativo dentro da igreja, né? E você está postergando. Não, daqui a pouco eu faço. Agora não é o tempo. E você vai deixando. Se Deus já te falou algo, seja um princípio claro na Bíblia, uma direção específica para mim e para você, e nós não estamos respondendo, nós estamos em pecado. Eu vi uma frase uma vez que diz que não existe obediência tardia. Obediência tardia é desobediência. Quando Deus nos pede algo, se nós demoramos para responder, nós já estamos em desobediência. Quando Jesus, né, a gente tem assistido The Chosen, não sei quantos assistiram, mas é só você na Bíblia, você já sabe essa história. Quando Jesus chama cada um dos discípulos, Ele dá um tempo para eles pensarem? É ali, ó, resposta imediata. E com Cristo é isso, quando o Senhor nos pede algo, a resposta precisa ser imediata, a obediência precisa ser imediata. Se o Senhor está requerendo santidade de mim, em atitudes, em pensamentos, eu não tenho que esperar para amanhã, é hoje. Toda obediência tardia é desobediência. Então, deixar de fazer aquilo que deveria ser feito é um pecado. Isso tem que ser claro para nós. E aqui, o que Tiago está falando? De uma consciência ativa, de um pecado consciente, de saber o que eu deveria fazer. É o que eu estou dizendo. Deus não vai te cobrar, Deus não vai me cobrar daquilo que Ele não nos falou ainda. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento, seja através da palavra ou de uma direção clara para mim, e eu conscientemente escolho não agir conforme Ele me pediu, nós estamos negligenciando, estamos em pecado. Ou seja, se eu sei que eu tenho que depender de Deus, confiar nele, né, para resolver, para cuidar daquilo que tem me afligido, mas eu, ao mesmo tempo, acho que está na força do meu braço, das minhas decisões, das minhas escolhas, isso eu não estou dependendo de Deus e confiando em Deus. Eu estou pecando. Se eu sei que eu tenho que buscar a Deus e priorizar as coisas do Senhor, e isso eu não estou fazendo, eu também estou pecando contra o Senhor. Se eu sei que eu devo perdoar, que a Bíblia é clara quanto a isso, e eu não perdoo, pelo contrário, alimento a mágoa, eu estou pecando. Se eu sei que eu tenho que servir ao Senhor, mas eu escolho o conforto do não fazer nada, eu estou pecando. Então, o pecado da omissão, ele é um pecado silencioso. Ele não vai chamar a atenção como um grande escândalo, mas ele vai endurecendo o nosso coração. E nós somos tão rápidos em apontar o dedo para aquele que cai, né? Hoje em dia, com a internet, isso é mais evidente. Então, do nada surge um escândalo. Pastor, não sei quem, caiu. Né? E quando fala caiu, todo mundo já pensa em adultério. Ele pode ter caído em outra coisa também, né? Mas, enfim. Nós somos tão rápidos em apontar o dedo. Tá vendo? Olha, sempre achei que não era homem de Deus. Olha, sempre desconfiei. A gente é tão rápido em apontar o dedo. Ou o nosso irmão do lado aqui.
que caiu numa fraqueza, nós somos tão rápidos em apontar o erro dele. Mas a nossa omissão é tão pecado quanto aquele que caiu. E nós nos achamos mais espirituais porque nós estamos com aquela sensação de segurança espiritual. Porque eu não estou adulterando como o pastor X que virou um escândalo. Eu sou santo. Mas talvez Deus te dê um chamado e está esperando você agir. Qual pecado é maior? Não existe. Existe consequência diferente. É fato. Né? Isso é inegociável. Mas nós estamos muitas vezes pecando silenciosamente, vivendo uma vida de silêncio, né, silenciosa no pecado da omissão. E o que acontece? Isso vai endurecendo o nosso coração. Essa é a pior consequência dos pecados, daquilo que eu não faço. É um coração endurecido. Porque quem nos direciona é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence, seja enquanto você está ouvindo uma pregação, seja quando você está no seu momento de oração, lendo a palavra. E ele que vai falando ao teu coração. Cada vez que você vai resistindo ou adiando aquilo que o Espírito Santo está falando, a sua sensibilidade espiritual vai diminuindo. E aí chega uma hora e você fala assim, mas Deus não fala comigo? Eu não ouço mais a Deus? Deus esqueceu de mim, eu oro e não ouço, eu oro e não sinto nada. Talvez porque ele falou tanto e nós não respondemos, nós adiamos, nós postergamos. E aí a nossa sensibilidade em ouvir a voz de Deus vai diminuindo. Ele continua falando, mas nós já não estamos mais prontos para ouvir. Então, o grande problema não é somente pecar, não é somente errar, mas é ignorar aquilo que já foi revelado. Nós estamos finalizando um momento que é muito falado no Brasil, carnaval. Né? É escancarado na TV, nas redes sociais, o pecado assim, avassalador. E aí, o que nós cristãos fazemos? Seja bem honesto. Nós julgamos. Olha que absurdo, onde já se viu? Olha a pornografia, olha a imoralidade, olha isso e aquilo. E, de fato, nós condenamos o pecado, nós condenamos as práticas pecaminosas. Só que eles estão pecando em agir. E nós estamos pecando em não ir lá, para que eles não estejam lá. Será que essas pessoas que estiveram nesse carnaval desse ano, será que eles vão estar no carnaval do ano que vem ou nesse meio do caminho nós, igreja, vamos agir? Então é muito fácil nós condenarmos o pecado do outro sem olhar o nosso pecado. Não é que a Bíblia fala? Você olhar o cisco no olho do outro sem tirar a trave do seu. Então é muito fácil nós condenarmos o pecado que é um escândalo, que é escancarado, que é claramente algo que te traz vergonha. Mas aquilo que nós estamos deixando de fazer também é um pecado. E também está desagradando ao Senhor. A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito. Sabe como nós entristecemos o Espírito? Quando ele nos dá uma orientação e nós ignoramos. Quando nós nos tornamos indiferentes àquilo que o Espírito Santo está falando. E ele está falando o tempo inteiro. Todo lugar, o tempo inteiro ele está falando no nosso coração, através da palavra, através da oração de um irmão, através de um louvor. O tempo inteiro ele está falando. E conforme nós vamos ouvindo e ignorando, nós vamos entristecendo o Espírito Santo. Não tem nada pior, pelo menos eu detesto, do que a indiferença. Não é horrível você estar perto de alguém que é indiferente a você? É uma sensação muito desconfortável. Alguém que para ela você não faz diferença. Nós agimos assim com o Espírito Santo muitas vezes. Ele está falando, vai lá, faz isso. Vai lá, perdoa o irmão que te magoou. Ou então você está no meio da rua e o Espírito Santo fala assim, atravessa a rua e vai lá dar um abraço naquela pessoa, ora com ela. E aí o nosso ego, eu vou passar vergonha? E aí nós vamos rejeitando as orientações do Espírito Santo. E com isso nós vamos perdendo a sensibilidade. E quais são as principais áreas de omissão? As principais áreas onde nós não fazemos aquilo que deveria ser feito. Primeiro ponto, e obviamente mais importante, é no nosso relacionamento com Deus. A primeira área onde essa omissão aparece é a nossa intimidade com Deus. Qual que foi o mandamento, o maior mandamento que Jesus falou? Amar ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas.
Mas não é só dizer que ama, mas é mostrar com as atitudes que ama. Não é somente dizer, não, mas eu sou um cristão e eu amo e Deus é tudo na minha vida. Mas será que na minha vida, no dia a dia, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, na minha fala, eu mostro que o Senhor é o centro? Que Ele é, de fato, importante? Não basta somente evitar o pecado externo, o pecado que é exposto. Eu preciso cultivar um relacionamento com Deus. E a oração, ela não tem que acontecer só quando eu preciso de algo. Não, agora aconteceu um problema, agora eu preciso orar. Eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou com problema financeiro, meu casamento está abalado, então eu vou correr para o Senhor. Não. A oração, de fato, é importante e essencial para situações como essa. Mas mais do que isso, oração é investimento numa vida de intimidade com o Senhor. Se eu digo que eu amo, eu tenho que gastar tempo com Ele, investir tempo com Ele. Jejuar. Jejum não deve ser um ritual, uma obrigação, mas um período de consagração, que nós, inclusive, já deu um spoiler que nós vamos iniciar o jejum no próximo mês. A oração, o jejum, a leitura da palavra, todas essas coisas estão claramente direcionadas para nós como igreja que nós devemos fazer. Eu não preciso de uma revelação megamente revelada que um anjo apareça para me dizer que eu tenho que ler a Bíblia. Preciso? Não, a Bíblia já é clara, então eu não preciso que ninguém revele isso para mim. Eu não preciso que um anjo apareça para dizer que eu tenho que orar, porque isso já está claro na palavra que eu tenho que orar. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, como orar, ler e meditar na palavra, jejuar, me consagrar, viver uma vida de santidade, se eu não faço, eu estou pecando, tanto quanto aquele que está mentindo, adulterando ou qualquer outro tipo de pecado. A Bíblia fala que nós, tem versículo que diz, todo mundo conhece, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente só pensa na primeira parte. Eu não bebo, tá ótimo, já estou cumprindo. Mas o que está dizendo? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Se você está deixando de se embriagar, glória a Deus por isso, mas não está se enchendo, é uma desobediência completa, porque você está obedecendo pela metade. Então, não basta somente eu não fazer o que é errado. Se eu não fizer aquilo que é certo, que a Bíblia me ensina, eu também estou em pecado. Então, como eu falei muitas vezes, muitos de nós não vivemos com grandes pecados escandalosos, mas também não vivemos uma vida de profundidade. Nós cantamos agora, né? Quero ir mais fundo, leva mais perto. Eu amo esse louvor, é tão lindo a gente cantar ele aqui. Mas será que no nosso dia a dia nós estamos nos aprofundando para ter essa intimidade com o Senhor? Ou somente num domingo ou numa quarta que nós cantamos? Então, a primeira área onde acontece a omissão e não responder aquilo que Deus pede para nós é o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, é o nosso relacionamento com o próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar. Eu ouvi muito essa frase quando era adolescente, quando eu ia falar de casamento, de se guardar. Amar não é sentimento, amar é uma decisão. E, de fato, isso está certo. Porque Deus nos manda amar. Ele dá uma ordem. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo. Ele não está dizendo assim, se a pessoa for legal, você ama. Se a pessoa for de Deus, se a pessoa for interessante, o Senhor não dá condições. Ele só fala, ame. Porque amar é uma decisão. Eu ouvi uma vez uma pastora falando algo que aparentemente é contraditório, mas talvez tenha um fundo de verdade. Ela fala, é mais fácil amar do que gostar. A gente sempre fala que o gostar é aqui e o amar é aqui em cima, né? Pelo menos acho que é um entendimento comum. Amar é uma decisão e amar é uma ordem de Deus. Nós temos que amar a todos. Mas nem todo mundo você vai gostar de conviver. Mas amar, eu tenho que amar a todos. E se eu não estou amando, se eu não estou exercendo amor com aqueles ao meu redor, eu estou ferindo um princípio e eu estou negligenciando uma ordem de Deus. Quando Deus, a palavra é clara que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Se alguém me fere, se alguém me magoa, se alguém faz algo contra mim, e ao invés de eu perdoar, eu vou guardando aquilo, a falta de perdão é um pecado.
Quando, ao invés de honrar as pessoas, eu prefiro criticar, eu estou pecando. Quando eu deixo de estar em comunhão com a igreja, quando eu deixo de congregar, o que a Bíblia fala? Não deixeis de congregar. Se eu deixo de congregar, logo eu estou pecando. Eu não estou aqui para apontar, tipo, nossa, meu Deus, quanto pecado que eu estou cometendo. Não é isso. Mas é talvez abrir a nossa visão, porque isso aqui também se encaixa na minha vida, de que às vezes nós estamos vivendo uma zona de conforto espiritual, de segurança de que está tudo bem, porque eu não estou cometendo pecados absurdos. Mas talvez nós estamos nos distanciando cada vez mais da vontade de Deus, cada vez mais longe de agradar ao Senhor, porque nós não estamos fazendo aquilo que Ele espera de nós. Porque nós estamos sendo omissos. E uma igreja omissa é uma igreja irrelevante no mundo. E não é isso que o Senhor espera de nós. O cristianismo, ele não é individual. Então, o meu relacionamento com o próximo, aquilo que a Bíblia me diz, que eu tenho que fazer, amar ao próximo, honrar, perdoar, servir, tudo isso que a Bíblia me ensina a fazer, a me reconciliar, e eu vou adiando, eu estou pecando por omissão. Volto a dizer, pecar não é somente fazer aquilo que é errado, mas é também deixar de fazer aquilo que é certo. Outro ponto onde nós somos omissos também é com a missão que o Senhor nos deu. Inclusive, calha com a série que nós estamos, né, trabalhando na igreja. Nós falamos sobre a visão, sobre os valores, e no próximo domingo o pastor vai estar falando sobre a missão da igreja. Mas a missão da igreja, ela está atrelada a um comissionamento geral de toda a igreja de Cristo. O que Jesus diz lá em Marcos 28, né, se eu não me engano? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente conhecer um pouquinho de português, a gente sabe que o ide não é uma sugestão. O ide é uma ordem. Se Deus me deu uma ordem, Deus deixou uma ordem para nós, e nós não estamos cumprindo essa ordem, nós estamos falhando com o Senhor. Então, nós muitas vezes somos omissos quanto à missão clara que Deus nos deu. Jesus nos deixou um comissionamento de anunciar o evangelho. E não é, mas isso é para o pastor, para aquele que tem um chamado a ser tempo integral, para aquele que é missionário. Não, esse comissionamento é para todo aquele que é cristão. Né? Quando nós estudamos o livro de Atos, nós falamos muito sobre ser testemunha. Né? Que um verdadeiro discípulo é uma testemunha. E o que uma testemunha faz num julgamento? Ela vai ter que apresentar provas? Ela vai ter que julgar, defender? Não. O papel de uma testemunha é só falar aquilo que ela viu e ouviu. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele não quer que você tenha uma formação teológica para você pregar o evangelho. Ele só quer que você compartilhe as suas experiências, aquilo que Ele tem feito e falado com você. Então, ser omisso diante da missão que o Senhor deixou para nós, individualmente como igreja, é um pecado. E esse é um pecado que muitos de nós e muitas igrejas têm cometido. Ser omisso, nós acabamos nos entretendo e nos distraindo com tudo que acontece dentro das quatro paredes, entre nós, relacionamentos, problemas, e nos distraímos e deixamos de responder. John Wesley, né, acho que muitos conhecem, afirmou que a nossa principal incumbência como cristão é ganhar almas. Billy Graham, maior evangelista, né, um dos maiores ou o maior, disse que é difícil imaginar um cristão verdadeiro que nunca tenha desejado levar alguém a Cristo. Será que nós estamos vivendo uma vida, um cristianismo em que é normal não pregar o evangelho? É normal não desejar levar vidas para Cristo? Eu citei o carnaval. Quando nós olhamos aquilo, né, aquela, né, coisa horrorosa que é, o olhar não tinha que ser um olhar de julgamento, mas de compaixão. Até viralizou aí alguns vídeos de algumas pessoas colocando a letra de uma música, né, que falava, se eles soubessem, não sei quantos viram isso. Eles não sabem a verdade. Quem que vai falar? Nós. Então, falhar e ser omisso com a missão que o Senhor nos deu é um pecado, mas nós não enxergamos isso como um pecado porque nós estamos na zona de conforto do crente certinho, que não faz nada de errado, que não, como dizia o pastor que esteve, não pinta nem borda.
Então, nós podemos não estar cometendo grandes erros. Podemos não estar, e graças a Deus por isso, mentindo, roubando, enganando, né, nos prostituindo, nos embebedando, adulterando. Mas se nós não estamos frutificando, estamos negligenciando um chamado claro de Deus, nós também estamos pecando. Se nós sabemos que nós devemos falar de Deus e nós estamos escolhendo nos silenciar, nós estamos nos omitindo e pecando. Outra forma de omissão é a obediência prática, né? E aí engloba qualquer outra coisa que a Bíblia nos fale sobre o que nós devemos fazer e não fazemos. Então, a Bíblia fala que nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós temos que nos submeter às autoridades espirituais. A Bíblia fala que nós temos que ser generosos, que nós temos que ser constantes, que nós temos que ter compromisso com a igreja. E aqui, olha, daria muitos outros tópicos e muitas outras coisas que a Bíblia nos orienta, que o Espírito Santo, através da sua palavra, nos ensina. Tudo aquilo que a Bíblia nos condiciona e nos ensina e nos chama a fazer, se eu não estou fazendo, se eu estou sendo omisso, eu não estou agradando o Espírito Santo. Então, não é somente evitar quedas grandes. Nós, às vezes, estamos tão preocupados em não fazer isso, em não fazer aquilo, em não pecar, mas nós estamos negligenciando aquilo que nós deveríamos estar fazendo. A nossa vida tem que ser coerente no dia a dia. Fazer aquilo que Deus espera de nós. O pecado da omissão, muitas vezes, não é uma rebeldia declarada, né? Uma rebeldia contra a igreja, contra Deus, mas é uma negligência. Você vai negligenciando e deixando de lado, empurrando com a barriga o que deveria ser feito. Não, aí é o que todo mundo faz, né? Ou já fez alguma vez na vida. Não, esse ano eu vou orar todos os dias, eu vou ler a Bíblia inteira, vou ler não sei quantos capítulos, e aí você começa e você não persevera. A falta de perseverança é um pecado, porque a Bíblia fala que nós temos que perseverar até o fim. Então, aqui eu trouxe, assim, algumas pinceladas. Se você for parar para ler a Bíblia inteira, quantos outros princípios estão aqui? Um princípio, que eu falei já 2 vezes, alegria. Sabia que a alegria é um mandamento de Deus? Tem muitos versículos que falam, alegrem-se, alegrai-vos, fala sobre a alegria da salvação. A alegria não deve depender de como eu estou me sentindo, se a minha vida está boa, se está tudo certo. A alegria, ela tem que ser, até porque é um fruto do Espírito, né? Se eu não sou uma... Não é que assim, então agora eu vou ter que viver sorrindo para os 4 cantos. Não, tem aquele dia que a gente está mais, né, mulher na TPM, tem aquele dia... Mas tem que ser pontual, porque a nossa alegria tem que depender única e exclusivamente de Deus, daquilo que o Senhor nos dá. E muitas vezes nós nos tornamos pessoas amargas, carrancudas. Para que Jesus morreu na cruz? Eu não consigo nem me alegrar por isso. Então, a alegria... E olha, tantos princípios. Se a gente ficar aqui, eu sei que cada um aqui vai lembrar de pelo menos mais 1 ou 2 princípios que a palavra nos ensina. Então, não basta eu não cometer pecados, grandes pecados, mas eu deixar de fazer aquilo que é certo e viver nessa zona de conforto também está errado. E qual que é o grande perigo? É aquilo que está lá em Apocalipse 3,16. Nós sermos cristãos mornos. Mornos ou mornos? Tanto faz. O português falhou aqui. O grande perigo não é um grande escândalo público. Isso é terrível também, isso mancha a igreja, né? Mas a passividade espiritual também. E às vezes nós estamos dormindo espiritualmente nessa passividade, sem responder aquilo que Deus quer. E o que a Bíblia fala, né? O que Jesus fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Quem me dera se fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu vou vomitar. O que a Bíblia mostra? Que Deus não se agrada de uma vida em cima do muro. Deus não se agrada de uma vida mais ou menos. De uma entrega parcial, de uma obediência parcial. Ou eu me entrego completamente, ou é melhor eu não me entregar. Ou eu respondo e decido obedecer completamente, ou é melhor eu nem, né, fingir que estou tentando, né? Então, a mornidão não é uma oposição a Deus, como um ateu ou como, sei lá, alguém que serve a Satanás.
mas é uma indiferença na prática. Eu ouvi uma frase uma vez que fala que o pior ateu é aquele que crê em Deus e vive como se ele não existisse. Às vezes nós questionamos tanto aqueles que aqueles que dizem não crer em Deus. Mas nós batemos no peito falando que cremos em Deus, mas agimos como se ele não existisse. Pecamos como se ele não existisse. Vivemos nossa vida e os nossos desejos como se ele não existisse. E sabe, o diabo ele não está preocupado em tirar ninguém da igreja. Ele não está preocupado em te transformar num ateu, em te fazer um rebelde contra a igreja. Basta ele te manter aqui dentro acomodado. Para ele é suficiente. Para ele não quer que você esteja no lamaçal do pecado, porque você já conhece a verdade. Ele sabe, embora alguns, mesmo conhecendo a verdade, volta para lá, né? Mas ele não está preocupado com isso. Desde que você não esteja fazendo bem, desde que você não esteja fazendo o que Deus te chamou para fazer. E uma fé que não avança, ela regride. Não existe uma fé que estabiliza. Ou você avança, ou você está caminhando para trás. E muitas vezes nós achamos que estamos estabilizados. Já estou há bastante tempo na igreja, já não falto nos cultos, estou servindo a Deus, está tudo certo. Mas nós, às vezes, não estamos respondendo a crescer, a avançar, a ir além. E aí, quanto mais nós resistimos a obedecer, mais nós vamos nos tornando insensíveis àquilo que o Senhor tem para nós. A ouvir a voz de Deus. Acho que todos nós desejamos ouvir o Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo. Isso é a coisa mais maravilhosa que nós temos. E nós negligenciamos. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou, vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E às vezes a gente não para pensar que a gente tem o próprio Deus habitando em nós. A gente não tem consciência, assim, da grandiosidade que é ter um Deus santo, majestoso, rei. A gente cantou isso agora há pouco, que decidiu habitar em nós. E nós agimos como se ele não existisse. Ele está o tempo todo falando, direcionando, nos guiando, nos orientando, nos pedindo, e nós negligenciamos. Deus fala, vai lá, lê a palavra. Aí você fala, tá bom, Deus, daqui a pouco. Aí você vai lá para o celular, passa horas rolando o feed das redes sociais. Ou Deus fala, por que você não fala da palavra naquele seu colega de trabalho? Você fala, não, Espírito Santo, não, ele não vai aceitar. E aí tudo que o Espírito Santo vai direcionando, você vai negligenciando, você vai adiando, você vai se tornando indiferente. Aí chega uma hora que o Espírito Santo ou para de falar, ou nós nos tornamos insensíveis. A maior consequência, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E às vezes a gente acha assim, então é para aquelas pessoas que estão no mundo pecando, coisas terríveis. E aqui não fala não somente da morte natural, porque eu acredito que às vezes o salário do pecado é a morte natural, sim. Mas é a morte espiritual. E às vezes tem muitos de nós que estamos mortos espiritualmente e não nos demos conta. Nós já morremos porque já estamos tão omissos, né, e tão indiferentes à voz de Deus que já não sentimos mais nada. E concluindo, né, a pergunta que esse texto de Tiago nos diz, coloca diante de nós, é um senso de responsabilidade em responder aquilo que o Senhor tem para nós. E eu te pergunto, isso também é para mim, tá? Tiago, cadê o Tiago? Quiser subir? Ou vai pôr aí? Tanto faz. Onde você sabe que precisa agir e está negligenciando? O que o Espírito Santo já falou com você que você deveria fazer e você não fez ainda? O que você está adiando? Ou dentre todas essas coisas, ou todos os princípios que a palavra nos ensina, que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo, onde nós estamos sendo omissos? Você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, para que você não se distraia, para que o Espírito Santo fale com você, fale comigo. O intuito dessa pregação jamais é trazer um peso para você sair daqui, meu Deus, eu sou uma pecadora de mão cheia e não sabia. Não é isso. Mas é trazer revelação que talvez nós estamos falhando e não sabemos. Eu não sei você, mas muitos de nós, e eu já orei e oro muitas vezes assim, Senhor, se eu estou pecando, me mostra. Talvez Deus está mostrando. Talvez você não está. E eu fico muito feliz por isso.
na prática de grandes pecados, de pecados absurdos, pecados cabeludos, mas talvez está negligenciando a vida de oração, talvez está negligenciando a leitura da palavra, talvez esteja negligenciando o perdão àquele que te feriu, talvez esteja negligenciando ao chamado de pregar o evangelho, talvez você esteja negligenciando em ser generoso, em abençoar aquele que precisa, talvez você esteja negligenciando nos seus dízimos, nas suas ofertas na casa de Deus. Talvez você esteja negligenciando o chamado de ser uma pessoa alegre e o sorriso nunca mais encostou nos teus lábios. Tantas coisas, tantos princípios. Talvez você tenha negligenciado congregar. Talvez você tenha negligenciado a boa mordomia daquilo que o Senhor tem te dado, a boa administração dos teus recursos, dos seus bens. Talvez você não está amando a Deus acima de todas as coisas. Talvez você não esteja amando o seu próximo. Talvez você não tenha separado o tempo para jejuar e se consagrar. Talvez você não esteja vivendo em santidade. Talvez você não esteja honrando o seu pai e sua mãe. Talvez você não tenha honrado o seu cônjuge. Olha quantas coisas que Deus nos manda fazer. E se eu não faço, eu estou sendo omisso e eu estou pecando. Tudo que o Senhor nos ensina e nos confronta não é para nos acusar ou para nos trazer peso, mas é para trazer cura, é para trazer mudança sobre nós. E nós falamos e nós cremos e vivemos o Evangelho. E sabe o que é o Evangelho? Evangelho significa boas novas. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que se você pegar essa lista de coisas que você deve fazer, se você tentar sozinho, sinto muito te dizer, você já fracassou. Se você tentar na força do seu braço ser um cristão que é 100% em responder em tudo que o Espírito Santo fala, você já fracassou. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? Sabe o que Jesus nos diz? Sem mim, nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Não é pela nossa força, não é porque eu sou um super cristão, mas é porque eu tenho o Senhor, Jesus. É porque eu tenho o Espírito Santo, o poder de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você tem o poder. E sabe o que é o poder de Deus? Não é você tremer, chorar, cair. O poder de Deus é capacitação. O poder do Espírito Santo em nós é capacitação. É Ele que nos capacita a fazer o que é certo. É Ele que nos capacita a responder a cada princípio que está exposto na palavra de Deus. Então a boa notícia que eu tenho para te dar é essa. Sozinho você não consegue. Eu não consigo. Mas o Senhor nos capacita. E o que o Senhor precisa é somente de disposição e de um coração rendido. A palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. O que o Senhor precisa de você agora não é cumprir uma lista de regras e exigências, não. A lei já mostrou que isso não funciona. A lei dada ao povo de Israel já mostrou que pelo fazer nós não somos salvos, pelo fazer nós não somos justificados, mas porque eu sou salva, porque eu sou justificada, aí sim eu respondo ao que o Senhor tem. E não é na nossa força, mas é pela graça de Deus que nos capacita. Então nessa hora eu quero que você ore e coloque diante do Senhor: Deus, eu reconheço. Comece a reconhecer onde você está falhando. Não para você se sentir um fracassado, mas o primeiro passo para a cura e para o perdão é o reconhecimento. Reconheça onde você está falhando. Senhor, eu estou sendo omisso nessa área. Senhor, eu estou sendo omisso nesse ponto. Aqui eu deveria estar fazendo e não estou. Reconheça isso diante do Senhor. Peça perdão. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar. E além de pedir perdão, de reconhecer, começa a pedir pelo poder do Espírito Santo e a capacitação para fazer o que deve ser feito.
Começa a reconhecer, fala para o Senhor: Deus, eu sei que por mim mesmo eu não consigo, eu sei que por mim mesmo eu vou falhar e vou fracassar infinitamente, mas a tua graça, o teu poder, é isso que me capacita. É a presença do Senhor em mim. Senhor, nessa noite nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração, Deus, e colocar toda a nossa sinceridade, Deus, diante do Senhor. Queremos rasgar nosso coração e reconhecer, Deus, como nós somos falhos. Como diz aquela canção: como o Senhor pode me amar, sabendo que eu sou fraco, que eu sou pecador, mas o Senhor ainda assim nos ama. O Senhor nos ama apesar do que nós fazemos, apesar de quem somos. E é porque esse amor está sobre nós que essa graça nos alcança, a graça capacitadora, o poder de Deus que nos capacita a sermos melhores, a respondermos, Pai. Nós recebemos esse amor, dessa graça, desse poder. E nós cremos, Senhor, que a partir de hoje, Deus, nós vamos, Senhor, não vamos mais viver negligenciando e sendo omissos, mas, Senhor, nós vamos fazer aquilo que for necessário para responder aquilo que o Senhor tem pedido a nós, aquilo que o Senhor tem nos orientado, Pai. Deus, obrigado pela tua boa palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar.